Filme 30 de 31, galera. Estamos chegando no fim da nossa maratona de Halloween 2024. Aleluia, eu sei que vocês estão pensando, mas vamos que ainda tem coisa interessante pela frente. Nesse vídeo a gente vai falar de um filme da Marvel. Vem comigo que depois da sinopse a gente vai falar um pouquinho sobre Blade, o caçador de vampiros. Após ser contaminado pelo sangue de uma criatura das trevas, Blade, vivido por Wesley Snipes, se transformou num guerreiro imortal, metade homem e metade vampiro. Desde então, ele se dedica a caçar o líder dos vampiros, Deacon Frost, vivido por Stephen Dorff e seus asseclas, que estão planejando aumentar sua dominação sobre a raça humana. Bom, esse é um filme aí de um período em que a Marvel estava ruim das pernas e ela começou a vender direitos dos seus personagens para todo mundo, e é por isso que hoje existem filmes como Venom e Morbius. Mas então, ali nos anos 90, a New Line Cinema, no momento uma empresa Warner, sim, a Warner que produz filmes da DC, comprou os direitos de Blade. E embora muita gente diga, ai, nem é tão um filme da Marvel assim, pô, tem mó lá nos créditos, produzido por Stan Lee. Então, talvez seja mais filme da Marvel do que vocês gostariam de admitir. Blade voltou em Deadpool e Wolverine. É da Marvel, sim. Vamos falar que é da Marvel. É da Marvel. Bem, mas Blade deve ser a história mais adulta da Marvel até chegar, sei lá, Deadpool e Logan, sabe? Que são realmente filmes adultos. Até então, os filmes, eles viraram filmes de bonequinho sem sangue, mas Blade tem muito sangue, muito filme de vampiro. É bem legal isso, essa parte. É muito legal também ver um filme da Marvel que não tem continuação, que não espirra em lugar nenhum, que é uma coisa que a gente vai perder agora com um remake de Blade, né? Com a nova versão de Blade, que deve chegar aí nos próximos anos. Estava marcado para 2025, saiu do calendário, a gente não sabe direito quando vai chegar. Tá tendo um pequeno probleminha nesse filme e vamos torcer para que isso não signifique que o filme seja ruim. Mas enfim, voltando a falar de Blade de 1998. Esse talvez seja o pior exemplo dessa nossa maratona de Halloween, de quando eu falei, o filme é um produto do seu tempo. Porque Blade é claramente um produto dos anos 90 que tá preso ali naquele CGI que era bom, mas nem tanto, com aquela visão completamente distorcida de futuro, meio Jetsons, que tinha ali na virada do milênio, né? Uma coisa quase Matrix, mas eu acho que Matrix, talvez por ter um pouquinho mais de grana, faz um pouquinho melhor. Blade tem até uma coisa meio tipo balas em câmera lenta, tipo Matrix, só que aqui é bem ruim, tá? Aqui não envelheceu tão bem quanto o Matrix, não, vou falar pra vocês. Blade também é de um ano antes, né? Blade de 98, Matrix de 99, mas não envelheceu bem não, tá? Envelheceu não. Mas eu acho que o que me pega mais não é nem efeito visual, sabe? Essas coisas, que isso a gente releva, considera que é parte do produto ali daquela época. Mas eu acho que o roteiro aqui é ruim. O roteiro aqui, ele tem muitos buracos que deixa ele pra gente preencher, tipo, o personagem tá num lugar X, na cena seguinte ele aparece num lugar Y, e porque não se sabe, eu me contorci um pouquinho. Eu não gostei muito. Porque eu acho que o filme tem uma linha principal, que é essa tal profecia que diz que podem ressuscitar um monstro, um vampiro lá, um rei dos vampiros. Coisa de filme assim, gente, sempre tem. Só que isso fica meio tão superficial no filme, porque o filme quer trazer ao mesmo tempo, a batalha a batalha do Blade contra os vampiros, e aí a profecia entra ali com meia hora de filme, e aí a gente não consegue acompanhar, por exemplo, como descobrem dessa profecia, o que essa profecia fala. Isso tudo é tão raso que você chega no final do filme e você não sabe se você deve se importar com aquilo. Entendeu? Eu acho que o filme ele acaba focando em outras coisas, como, por exemplo, nessa questão do Blade contra os vampiros, nessa questão do Blade com a mãe dele, nessa questão do Blade com o interesse amoroso, essa tensão romântica que aparece com uma outra personagem. E pra mim não faz sentido porque, na minha cabeça pelo menos, essa questão da profecia é o ponto mais importante da história. E ele é deixado de lado o tempo todo. A gente tem isso muito por cima. E quando chega no final, ele é importante e a gente... Por que é importante? O que isso faz? Qual é o perigo disso tudo? A humanidade tem perigo. Qual o perigo? Eu não sei. Eu não consegui entender. Os objetivos não são muito claros. Isso me incomoda um pouco, no final das contas. Mas Wesley Snipes,
ele consegue entender muito bem quem é um Blade. Eu acho que ele consegue personificar muito bem esse personagem. As cenas de ação são muito boas ainda. E mesmo as cenas de ação que têm efeitos visuais, eu acho que, apesar de os efeitos visuais estarem passados, se você vê que aquilo ali hoje não é tão crível, eles são usados de maneira muito inteligente. Por exemplo, tem uma cena que se passa no metrô. Cara, se isso fosse feito hoje, por exemplo, no Blade de 2025 ou 2026, seja lá quando vai sair esse filme, é incrível. Ficaria incrível se fosse bem feito, sabe? Porque aquela sequência ali, ela foi pensada de uma maneira muito inteligente. Ela só ficou um pouco ultrapassada por conta dos efeitos visuais. Mas ela poderia ser feita de novo, Ctrl-C, Ctrl-V, porque ela é realmente muito boa. As sequências de ação desse filme, eu acho que são o ponto alto. Elas são um luxo. Mas as sequências de ação precisavam estar amarradas num roteiro que fizesse sentido. E eu acho que nem tanto. Uma coisa que me incomoda, principalmente, eu acho que o que envelheceu pior nisso tudo são os personagens que são muito dependentes de CGI. Tem uma personagem, por exemplo, que aparece dentro de uma biblioteca, e é muito estranho, porque eu vi o filme numa restauração 4K, tudo lindo, maravilhoso, muito bem feito. Aí chega essa personagem, ela tá borrada, porque a restauração 4K não conseguiu deixar ela num 4K bonitinho. E a mesma coisa acontece em algumas outras cenas que são muito dependentes de CGI. Tudo tá muito bonito, muito bem feito, muito reluzente em 4K, menos a parte que depende de CGI. Eu achei isso estranho. Mas enfim, novamente, isso é uma coisa da época que o filme foi feito. Mas toda essa visão futurista, o filme tem algumas coisas, tipo a edição que rola aquelas... Tipo a edição que rola aquelas montagens de videoclipe, faz... sabe? Que fica piscando. Isso são muitos produtos dos anos 90 ali, do finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, que eu acho que é uma linguagem que cai em desuso. E eu acho que é por isso que talvez ele seja o pior dos filmes que eu falei aqui, que são produtos do seu tempo. Porque, por exemplo, Um Garotos Perdidos, que foi o primeiro filme que a gente falou nessa lista, ele é um filme dos anos 80, mas que você consegue entender que ele funciona muito bem ali nos anos 80 e ele funciona muito bem hoje. Agora, eu olho pra Blade e eu acho que ok, ele funcionava muito bem ali em 98, mas a gente teve tantos filmes depois que seguiram essa fórmula e que vários filmes da Marvel e tal, e aí eu olho e falo assim, hoje esse filme dessa maneira não funcionaria tão bem, tirando as cenas de ação. Então, infelizmente não funcionou tão bem pra mim. Na verdade, o que acontece? Esse vídeo era pra falar de toda a trilogia, né? Eu ia falar de Blade, Blade 2 e Blade Trinity, mas claro, por falta de tempo não rolou. Então, antes, né, de lançarem o novo Blade aí com Mahershala Ali, com a nossa querida neta da atriz Maria Gladys Mia Goth, eu venho aqui falar sobre os outros dois. Eu tô ansioso pelo segundo, porque ele é dirigido pelo Guilherme Del Toro, e eu acho que talvez ele tenha captado ali, tenha conseguido trazer novas imagens. Eu já assisti Blade 2, eu lembro de ter assistido Blade 2 e Blade Trinity, mas sei lá, faz 20 anos, gente. Eu não lembro de nada do filme. Então vai ser como se eu estivesse assistindo de novo, pela primeira vez. Mas enfim, se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. No momento que eu tô gravando esse vídeo, Blade, o Caçador de Vampiros, tá disponível no serviço de streaming Max. A trilogia toda tá lá, então se você quiser, aproveita para conferir, para fazer um esquenta aí para a nova versão, que vai ser incluída no MCU e deve chegar em breve. Para Blade, o Caçador de Vampiros, eu dou 3 estrelas. Bom, em algum lugar desse vídeo agora deve estar aparecendo o meu arroba e eu convido você a me seguir em todas as minhas redes sociais. Nelas a gente pode conversar um pouquinho sobre cinema, ajustar nossas expectativas para o novo filme do Blade e, claro, você pode saber o que eu estou assistindo antes mesmo de chegar aqui no canal. Afinal, eu sempre posto nos stories e também no Letterboxd. Posso dar um spoiler? Eu já terminei a maratona de Halloween e já comecei a maratona de Natal. Se você quiser saber os filmes que vem por aí na nossa temporada natalina, que eu já comecei com bastante antecedência, para não acontecer o atraso que aconteceu com essa aqui, corre lá no meu Instagram. Bom, em algum lugar desse vídeo agora também deve estar aparecendo a playlist com todos os filmes que já saíram até o momento da nossa maratona de Halloween 2024. Se você perdeu algum, agora é o momento de você dar play e voltar e assistir. Logo mais tem o último vídeo e depois maratona de Halloween só em 2025. Graças a Deus. Bom, o que é imortal não morre no final. Até o próximo filme.